Boa tarde. É com prazer que hoje nós recebemos aqui na nossa videoconferência da Escola Judicial TRT Quinta Região, a professora Eneida Melo Corrêa de Araújo, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, é mestre e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, desembargadora do TRT da Sexta Região, nossa querida amiga, professora, né? Então, é redobrado o nosso prazer em tê-la aqui pela magistrada brilhante, pela professora muito dedicada e, sobretudo, pela magnífica pessoa que ela é, pela amizade que sempre devotou por todos nós magistrados, servidores e estudiosos do direito, né, e que aceitou com muito prazer o nosso convite e está presente aqui na nossa quinta região. Seja bem-vinda, professora Eneida. Ela vai falar sobre a terceirização nas relações de trabalho. Obrigada pela apresentação, Ana Paola. As palavras elogiosas se devem a essa amizade que ela frisou e que realmente é antiga e verdadeira. Tive a alegria de ensinar em Ilhéus e em Itabuna, por convite da Universidade Federal de Pernambuco, da qual sou professora, na qual exerço o magistério. E nesse momento conheci Ana Paola e outros colegas muito queridos, como Caio e outros mais. Então, quando formulado o convite, eu de pronto aceitei, não obstante tenha advertido a amiga e colega de que não tinha nenhuma experiência nesse tipo de aprendizagem e participação, que é a videoconferência. Mas acho que valeu a pena, Ana Paola, porque vou aprender também como se trabalhar nisso e vou levar para a minha região essa experiência encantadora, que efetivamente é uma forma de democratização do ensino. Qualquer instituição tem muita dificuldade de trazer seus funcionários, magistrados, para que possam, ao vivo, assistir palestras, discutir temas importantes. E é nesse último sentido que eu prefiro colocar a apresentação de hoje. Discutir um tema que é reputado importante e que foi escolhido pela própria escola em me passado. É interessante, logo na abordagem inicial, pararmos para pensar que esse tema é mais antigo do que a idade de muitos de vocês. Não podemos dizer exatamente o mês e o ano em que surgiu a terceirização no mundo nem no Brasil. Mas podemos, sem sombra de dúvida, dizer que ele tem entre esse tema e toda a sua conotação no mundo das relações jurídicas, tem entre, no mínimo, 30 e 40 anos. E qual a novidade aí? Até hoje não há uma legislação. Ao final da apresentação, se for do interesse dos senhores, eu trouxe alguns projetos que estão em debate na Câmara, no Senado, e que tem sido motivo de muito adiamento nas discussões, exatamente por conta de dois focos fundamentais. Um deles, relacionado à natureza, da responsabilidade daquele que toma o serviço, que recebe o serviço, e o outro alusivo a que serviços, que atividades podem efetivamente ser terceirizados. E aí uma grande discussão pode ser travada em torno desses dois temas. Quando parece que as coisas estão mais ou menos assentadas, conformadas à doutrina tradicional, conformadas, adequadas à jurisprudência dominante, surgem modificações que fazem com que o tema torne a ser atual, torne a ser importante. A primeira delas, como os senhores sabem, há pouco tempo atrás, foram as sucessivas decisões do Supremo tocante à administração pública. E, esta semana, a modificação da própria jurisprudência do TST, ou adequação, ou explicitação, vamos assim dizer, ao pensamento daqueles ministros no sentido de aplicação da responsabilidade subsidiária, ou responsabilidade da administração pública e na empresa privada, das empresas privadas. Mas para entrarmos no tema da terceirização, embora todos nós saibamos disso,
achei que era interessante a gente situar não só o surgimento dele no contexto global e no contexto local, e quando falo local, nacional, bem como passarmos a ver ou rever categorias importantes e que demonstram que houve uma cisão ou um desvio daquilo que tradicionalmente correspondia às relações de trabalho. Então é por isso que eu tomei a liberdade de trazer alguns dados da história e da formação do direito do trabalho, dos documentos mais importantes, dos aspectos fundamentais da nossa Constituição, do que é o contrato clássico e o que ele significa, se ele é apenas valioso porque formalmente está assentado em algumas balizas, ou se ele é valioso porque, graças à sua estrutura, a necessidade da intervenção estatal nesses contratos, a presença constante do Estado nesses contratos, ele é o elemento ideal, continua sendo o elemento ideal, adequado às relações de produção do mundo capitalista. No mundo capitalista, no mundo globalizado, no Estado pós-social, no direito pós-moderno, conforme a adequação que achem mais condizente com a realidade atual, alusiva às relações de produção. Vou partir inicialmente de uma referência que eu sempre achei muito cara ao direito do trabalho, muito importante. O Tratado de Versalhes. As ideias que deram origem e que pressionaram o surgimento daquele pacto, o Pacto das Nações, que fez surgir no seu bojo a Organização Internacional do Trabalho. Ali no Tratado de Versalhes ficaram consagradas várias normas jurídicas, princípios que tinham em conta a necessidade de se conferir o mínimo de dignidade às relações de trabalho. Aquele momento foi reputado como um momento de suma importância para as nações do mundo civilizado, sobretudo para as nações do mundo ocidental, em que há uma ideia razoavelmente universal acerca do que sejam os direitos humanos e da extensão desses direitos. Não estamos aqui querendo impor concepções universais para povos do Oriente que têm outra cultura, ainda que possamos fazer uma avaliação crítica quando não aceitamos, por exemplo, o tratamento discriminatório conferido às mulheres sob uma perspectiva de que é a religião, a tradição que assim impõe as mortes em uma série de situações por conta de, digamos, adultério, como notícia recente, veiculada por toda a imprensa. Mas queremos dizer que há princípios básicos que deveriam ser universais em qualquer país do mundo, em qualquer lugar civilizado do mundo, ainda que historicamente saibamos que há um corte decorrente do respeito que as nações devem ter, é verdade, à realidade e à cultura de cada civilização ou de cada cultura. Então, nesse Tratado de Versalhes, ficaram consagrados uma série de princípios, uns alusivos à igualdade de trabalho, outros alusivos à própria prestação desse trabalho, por exemplo, um princípio que diz: é vedada a intermediação da mão de obra, é vedado o trabalho intermediado por terceiros. Princípio alusivo ao direito coletivo, princípio alusivo aos direitos relacionados aos menores e às mulheres. Aliás, menores e mulheres foram as primeiras categorias a serem protegidas no mundo, ainda no século XIX, quando começa o papel do Estado intervencionista. E quando se trata ainda da fiscalização, a exigência nesse tratado de que todos os países subscritores criassem em seus países, em suas nações, um órgão de fiscalização. Órgão esse formado, diz a própria norma, por homens e mulheres, para fiscalizar as relações de trabalho. Esses são alguns dos princípios, são 9 os princípios, mas como o tema tem a ver com a fiscalização,
com a proteção e ainda, o tema central da palestra, e ainda com a vedação e intermediação de mão de obra, é que eu acho importante que veiculasse esse primeiro momento. O Tratado de Filadélfia, que vem também na história como um marco importante, ele prossegue nesta mesma linha do Tratado de Versalhes, ampliando e reafirmando os direitos sociais, os direitos de sobrevivência, repetindo até expressões do Tratado de Versalhes no sentido de que a paz no mundo e a harmonia entre as nações não poderia existir sem um direito que se voltasse para essas relações de trabalho. E que esse direito deveria ser dotado de razoável harmonia e de razoável adequação entre os países. Então, todos os países que subscrevem passam a legislar no seu interior na linha do Tratado de Versalhes, da Declaração de Filadélfia. Mais adiante, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, datada de 1948, estou pensando apenas alguns documentos importantes. Dezembro de 1948. Entre esses outros tantos foram surgindo, inclusive, tratados e convenções, notadamente convenções, editadas pela própria OIT, que havia surgido lá no Tratado de Versalhes. Todos pugnando por esse direito mínimo à dignidade nas relações de trabalho. Dignidade na sociedade, dignidade nas relações de trabalho. São, portanto, documentos valiosíssimos para a universalização dos direitos sociais e, para usar a expressão de Flávia Piovesan, para o chamado constitucionalismo social, que passa a ingressar nos países. Os países que antes se resumiam a ditar algumas normas sociais fundamentais de forma restrita nos seus textos constitucionais passam a ser mais minuciosos. Lembrando que o México, sua Constituição do México e a Constituição de Weimar até precedem o Tratado de Versalhes, quando eles começam, dão os primeiros passos para esse constitucionalismo social, trazendo para o interior da norma jurídica, da norma fundamental, aquilo que reputa mais importante para a vida daquele povo, daquela nação. Então o Brasil também seguiu essas pegadas e não fez apenas a partir da Constituição de 1988. Antes disso, nas Constituições, por exemplo, de 46 e 67, já havia uma gama de princípios sociais. Direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos coletivos. Qual é a grande distinção, então, que a Constituição de 88 nos traz? É a repetição desses direitos, a ampliação do rol desses direitos com uma diretriz diferenciada. Plasmada essa diretriz nos fundamentos da Carta Nova, nos fundamentos da Constituição Republicana e nos seus objetivos. Todos nós sabemos, está lá no artigo 1º, a República, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E no artigo 3º, constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa construir uma sociedade livre e solidária. Até lembrando essa expressão do Tratado de Versalhes, da norma de Filadélfia, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. E ainda, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, etc. A grande diferença, portanto, da nova inserção dos direitos sociais no âmbito da norma maior é que
ela vai trazer no seu bojo aquilo que são seus fundamentos. E ela vai demonstrar que o que ela pugna nos seus fundamentos são por direitos humanos. São direitos humanos, o respeito à dignidade do homem. Juízes, servidores que aqui podem estar, não é? Por certo, tem alguns que eu já conheço, muito caras. Sabe a quantidade de assuntos, de questões, e os que nos ouvem à distância também, alusivas às lesões praticadas na relação de trabalho, à dignidade humana. E sempre é veiculada a decisão que vai dirimir a questão na existência desse princípio maior que é o do respeito à dignidade. E aí, o assédio, a lesão à intimidade, o assédio moral, o assédio sexual, a privação do direito de privacidade, tudo isso vai reportar ao desrespeito a esse princípio da dignidade. Sem que seja necessária uma norma positiva dizendo o que é o desrespeito ao princípio da dignidade. Porque é um direito humano, um direito que transborda o texto da lei para se inserir em todas as relações sociais, não só as trabalhistas. Ainda que essas, como os senhores sabem, sejam as mais vulneráveis a essa interferência na própria dignidade do homem. Porque, embora o contrato de trabalho seja um contrato de natureza patrimonial, me perdoe a tosse, ele é prestado por um homem sob condições especiais, onde a subordinação jurídica aflora e onde o dever de obediência também se estende. Ainda que, é claro, saibamos que esse dever de obediência não seja absoluto, tem que estar dentro da lei, e que essa possibilidade de ascensão, de cobertura do contrato de trabalho pelo empregador, mediante o exercício do poder diretivo, tem as suas balizas. Ela não pode ultrapassar nem os limites do contrato, e aí encontra todo o objeto do próprio contrato, nem atingir a pessoa do trabalhador, interferindo nas suas relações pessoais, no seu dia a dia, na sua vida privada, em outras distâncias da sua existência. Pois bem, esse constitucionalismo veio conferir esse dado novo desde o Tratado de Versalhes, mas que se iniciou antes, logicamente. Porque as eras não são demarcadas por data, mas sim por acontecimentos. Então, logicamente, que esse movimento do constitucionalismo antecede o Tratado de Versalhes, mas a sua marca no direito positivo tem um acento fundamental a partir de então, porque os países passam a inserir no bojo do ordenamento, dentro das suas constituições, essas normas que são reputadas fundamentais. Então, tendo em consideração esse aspecto tão importante que é da nova diretriz traçada pelas constituições do mundo inteiro, não só a nossa, não é? Mas as constituições do mundo inteiro que preza o Estado democrático de direito, que preza a liberdade, a igualdade material, o direito de subsistência do trabalhador, de sobrevivência, seus direitos fundamentais de trabalho, de educação, de saúde, todos os demais, que lhe dão um assento de cidadão, que a cidadania não significaria apenas esse aspecto formal, mas o exercício do direito de cobrar as prestações, quer de particular, quer do Estado, muitas vezes dirigido pelo próprio Estado, determinando determinada certa obrigação. Veja o caso, por exemplo, no direito comum, e quando determinada pessoa não consegue, dentro dos hospitais públicos, o atendimento indispensável para a sua vida ou de um ente querido, o recurso à justiça para que, de imediato, o Estado determine, mediante o Poder Judiciário, que a esfera particular que se dedica à saúde, a atividade econômica que se destina à saúde de natureza particular, abra suas portas para receber aquele cidadão. Porque aí entra o direito privado de não atender, porque é privado, e o fim social da experiência econômica, ou seja,
o fim social que toda atividade econômica deve acompanhar, subeleva-se. Alguém não é empresário porque quer ser empresário, é detentor do capital, se instala, cria um estabelecimento, tem máquinas, meios de produção, tecnologia, contrata trabalhadores apenas para enriquecer. Alguém é empresário, diz a Constituição, porque se dedica a uma atividade econômica e financeira, e então alguém deve exercer essa atividade nos modos do artigo 170 da Constituição. Função social da propriedade. Defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades, busca do pleno emprego. A atividade econômica só pode ser exercitada assim. Por isso que lá nos princípios fundamentais diz valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Respeito, portanto, a esses valores da livre iniciativa. Não afasta a propriedade privada. Ao contrário, o Estado pós-moderno tende a tirar cada vez mais do Estado determinadas funções que antes lhe estavam afetas. Tenta-se até tirar a jurisdição, com que a gente não pode nunca concordar, enfatizando os juízos arbitrais, os tribunais de mediação, numa realidade tão desigual como é a relação processual trabalhista, voltada para a relação de produção. Então, não se trata de inibir a atividade privada, mas de conferir uma carga ética. Plasmada em ideário? Não. Plasmada num compromisso, que é o fundamento de existência do próprio Estado brasileiro, e que diz que os valores sociais do trabalho devem ser respeitados e que esse exercício da atividade produtiva tem uma função social. Então, não causa espanto, por exemplo, quando há projeto de lei para desapropriar, aliás, desapropriar não, retirar do particular a sua propriedade, se ele a explora para fins contrários ao direito, plantação de drogas, trabalho escravo, degradação do meio ambiente, destruição da infância, ou seja, utilizando o trabalho de crianças e adolescentes em pleno de respeito, em amplo de respeito às normas constitucionais. Portanto, com uma gama de princípios tão forte, com um reconhecimento de que o século XX demarcou-se, ou caracterizou-se por esse surgimento do constitucionalismo. Pela afirmação enfática de que há um Estado voltado para o bem-estar social. Como se entender e como se justificar um direito pós-social, um Estado pós-social, um direito pós-moderno, que se evidencia, entre outras notas, pela ênfase à separação do Estado da atividade econômica, pela ênfase, pela procura dessa separação, pela ênfase à flexibilização das relações de trabalho, que é a área que estamos voltados, pela postura que se impõe a esses estados, e logo direi quem impõe, ou supostamente de onde vem, a que assuma um papel de mero gerente e não mais um papel interventor, como foi o papel assumido quando o Estado, antes gendarme, passa a inserir-se nas relações de produção, tirando o direito do trabalho das relações civilistas e colocando dentro de um ramo específico, que é o direito do trabalho. Como entender, como harmonizar e como trabalhar essa perplexidade, vamos assim chamar. E aí que novamente entra em conta o direito constitucional, mais precisamente a Constituição. Realmente há uma tônica a essa flexibilização, mas o texto constitucional continua íntegro. Ele continua dizendo quais são seus princípios, ele continua dizendo quais são seus objetivos,
ele continua também no tocante à ordem econômica, que é onde as relações de produção vão se inserir, exigindo uma função social à propriedade, ao exercício, ao desempenho da atividade produtiva, e que ela seja voltada para esses objetivos de erradicação da miséria, da pobreza, da desigualdade e outros planos fundamentais do livro, ao qual está ali no artigo 170. Antes de entrarmos ainda no tema da terceirização, vamos entender por que esse direito do trabalho veio repousar numa relação bilateral tão bem formada, bem construída, bem delimitada, com seus parâmetros claros. O professor Nelson Saldanha costuma dizer que o século XIX foi um século de muita ebulição. Foi um século que deu margem à criação de inúmeras obras jurídicas, filosóficas. Foi um século em que a burguesia nascente afirmava suas posições. Um século em que se afastou o Estado absoluto e que a nova classe dominante, assentada em dois grandes tripés, o individualismo jurídico e o liberalismo econômico, impunha o respeito à liberdade, um valor caro, caríssimo, continua sendo cada dia mais um valor caro. Diz ele, a partir daí surgem obras magníficas, obras jurídicas, e nós temos, né? Código Civil francês e outras normas que vão regular não só as relações civis, mas também essas relações de produção decorrentes do trabalho do homem já livre. Mas os estudiosos do direito também costumam acrescentar a essa assertiva de Nelson Saldanha, que a nova classe que ascendeu, que foi a burguesia, ela não era, do ponto de vista da estrutura econômica, uma classe revolucionariamente diferente. Que ela, embora partisse do pressuposto da liberdade e do individualismo jurídico, a liberdade era para quem detinha bens de produção. Ainda que pudesse dizer que era de todos. Mas era quem detinha bens de produção que ditava as leis. E que cobrou do próprio Estado, que foi, inicialmente, não interventor, a intervenção nas relações de produção. E por que isso? Porque para o individualismo jurídico era inadmissível que qualquer força humana pudesse interferir nas realidades sociais que se plasmavam. A minha vontade e a sua vontade eram vontades livres. Então, se éramos homens livres, podíamos celebrar o que quiséssemos. E mais, porque não poderia se admitir que as relações de produção pudessem, em qualquer momento, se inspirar outra vez no modelo medieval das corporações, por exemplo. E daí a grande pressão e grande perseguição que sofreu o movimento associativo, mesmo no Estado libertário, mesmo na Inglaterra, mesmo na França, após os movimentos revolucionários. São movimentos revolucionários. E por que se diz que essa burguesia não tinha esse caráter revolucionário? Porque ela se aliou efetivamente aos artesãos, aos camponeses, mas ela não lhes deu assento no poder. Ela, a burguesia, passou a ditar as normas e a pedir que o Estado interferisse apenas para harmonizar os seus interesses. Mas como não apenas a burguesia estava ansiosa pela intervenção do Estado, inúmeros doutrinadores, juristas, mais adiante a própria igreja revê sua posição e passa a pedir normas ditadas pelo Estado, e se começa a construir paulatinamente regras voltadas para essas relações de produção, onde aquele que ajudou a criar o Estado novo, o Estado burguês,
fruto da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, das revoluções em toda a Europa, aquele homem que não tinha a mesma posição de igualdade ao contratar qualquer coisa. E no contrato de trabalho, as relações ficavam à época em que patamar. As partes, logicamente aquele que detinha maior força econômica, ditava o salário, ditava a jornada. Em matéria de prova, ele que dizia empresário se houve ou não o pagamento. Havia, portanto, dentro desse ideário, teoricamente, de liberdade, uma ausência de liberdade para o mais fraco. E então, surgem essas primeiras leis que os senhores já conhecem, né? Leis que protegem as mulheres, leis que protegem os menores, leis que começam a permitir o direito de associação, ainda que limitado, depois, mais adiante, já liberando inteiramente o direito de associação, que não mais considerava um crime, um delito penal, se associasse. E é dentro dessa formação do proletariado, né, do crescimento do proletariado, das características fortes de um país capitalista, que surge esse contrato de trabalho. Não mais regido por relações civis, mas com outra vertente, com características especiais, partindo de um pressuposto social comprovado de que o prestador de serviço era o hipossuficiente, que ele não tinha condições de determinar as características desse contrato de trabalho. E essas características, que nós não vamos nos demorar nela, porque todos nós conhecemos, mas ela vai ser importante, sobretudo, em um ponto, que é a característica da continuidade da prestação de serviços, para mostrar que a terceirização faz com o contrato de trabalho, como ela desmantela os tradicionais parâmetros, paradigmas, ainda que ela possa ser admissível em determinadas atividades, mas para demonstrar como ela é insuportável do ponto de vista jurídico, uma atividade meio de emprego, uma atividade física, fundamental, essencial de uma empresa. Pois bem, esse contrato de trabalho vai então se assentar naquelas normas clássicas que os senhores já conhecem. A pessoalidade, a pessoa do trabalhador é aquela para de idoneidade, a pessoa do empresário também deve ter idoneidade, mas muitas vezes o empregado não sabe nem quem é o seu empregador. Ele trata com o gerente. Isso nas relações de campo é comum. As empresas multinacionais, as grandes empresas, mesmo as nacionais, em que o trabalhador nunca viu os acionistas, os titulares do capital, aqueles para quem reverte de forma direta o resultado da sua força produtiva. A remuneração é um dado constante na prestação de serviços, presente não só no contrato de trabalho, mas em qualquer prestação de serviços, e a continuidade e a subordinação jurídica. A subordinação jurídica, que é a doutrina daquelas notas clássicas, não é? Estar sob as ordens, dever de obediência, disciplinamento sobre uma jornada, sobre o local de trabalho, e que muitas vezes, numa relação confusa processual, nós temos que recorrer a essa que chama zona gris, zona cinzenta, que às vezes parece uma relação comum de trabalho, mas na verdade é uma relação de emprego, é um contrato subordinado pelas notas que ele comporta. Esses dados, portanto, que estão inseridos no contrato de trabalho, que denotam sua presença, tem na continuidade um aspecto interessante. A continuidade, ela não diz respeito apenas ao fato do tempo indeterminado do contrato. O contrato de trabalho, por exemplo, não é datado de continuidade, mas ele é um contrato de prazo determinado. Eu sei quando ele vai morrer, quando ele vai ficar, quando ele vai ser extinto, quer por acontecimentos previsíveis, quer porque a natureza do contrato fez com que se determinasse um prazo, por exemplo, no contrato de experiência. Mas ele é um indicativo que a doutrina sempre batalhou nisso, desde os clássicos.
e nunca foi retirada. Ela é um indicativo da inserção daquele trabalho, da inserção daquela prestação de serviço nas finalidades econômicas. A continuidade, muitas vezes, numa relação ambígua em que não está claro se tem ou não vínculo de emprego, denota isso. Ela era fundamental às fins da empresa. Ela estava no núcleo da empresa. Então, era uma relação de emprego. Então, ele era um empregado. Como explicar, portanto, que se possa terceirizar nesse núcleo, que é o núcleo do próprio contrato de trabalho? É isso que veremos logo a seguir. Pois bem, então esse contrato de trabalho vai seguindo ao longo do tempo, com essas notas clássicas, até que, inserida no nosso ordenamento jurídico, no artigo 3º, no artigo 443, que diz que o contrato pode ser expresso, tácito, verbal. No artigo 444, que admite que as partes possam convencionar tudo o que desejarem, que a liberdade de contratar é fundamental, o homem tem que ser livre, desde que não contrarie as normas e os princípios consagrados na consolidação. E quando tiver consolidação, na ordem jurídica, no sistema jurídico. Em determinada época, no mundo inteiro, surge aquilo que a gente, na linguagem comum, fala de globalização. Que trouxe coisas maravilhosas, essa que nós estamos agora vivendo, não é? Internet, ensino à distância, a possibilidade de comunicação barata, fácil, rápida. Uma cadeia de informações que nós temos até o dever de selecionar para que não fiquemos escravos, reféns da informática, da quantidade de notícias, de informes que lhe cerceia o tempo para outros bens da vida. Leia um bom livro. Leia um bom artigo. Conversar com os amigos. Passear, ir ao cinema, ao teatro. Cultura real. Então, claro que eu não sou, como eles chamam, dinossauro, né? É dinossauro? Eu não sou dinossauro. Eu entendo o progresso que a globalização trouxe. Mas que daria de outras formas também, se não fosse assim, porque é um processo histórico de produção crescente. Mas ela vem também com o seu lado que Tasso Genro chama de lado perverso, o aspecto perverso da globalização, que é reverter ou inverter, melhor a expressão, o que seria normal. As políticas nacionais, ou seja, as políticas de vários países, os projetos de vários países, propondo uma política internacional, propondo políticas públicas universais ou razoavelmente universais, para não sermos tão absolutos na expressão, passa a ser o contrário. Uma vertente externa, um projeto externo, influencia as políticas nacionais, ditando que o Estado deve ser abstencionista, um Estado pós-social, um Estado pouco regulador, um Estado que permita, estamos cansados de ver isso, mas é bom repetir, que as regras do mercado ditem naturalmente as relações. Como isso fosse possível enquanto o homem for homem, enquanto tiver produto, enquanto tiver capital, enquanto tiver mão de obra, isso não existe. E vai haver sempre alguém que detém os bens de produção e alguém que trabalha para o crescimento desses bens de produção. Em prol até da coletividade. Então, essa globalização trouxe isso que Tasso Genro diz, um traço perverso, no sentido de diminuir as margens de proteção. Não é coincidência, ainda que haja normas boas, a grande mudança na previdência social no mundo inteiro. Realmente, eu acho que hoje uma pessoa de 60 anos está muito nova para se aposentar. Eu acho. Mas ela está muito nova para se aposentar dependendo da atividade que ela desenvolve. Se nós aqui, que temos 60 anos, não é, colega? Não é marido? Sentimos-nos razoavelmente bem,
A mesma coisa o senhor não verão no homem que trabalha no campo. Durante muitos anos, eu fiz depoimento, né, interroguei trabalhadores e testemunhas, autores, réus, testemunhas. E quando diziam idade, você não acreditava, achava que a pessoa era ignorante, coitada, não sabia ler, escrever realmente, só a punha digital. Dizia que tinha 30 anos, não parecia. Trabalhando no campo, a sol, embaixo do sol, em condições penosas, com alimentação rudimentar, o envelhecimento precoce, o cansaço. Inúmeros casos de jovens que vão para São Paulo por corte de cana e aos 27 anos são cometidos de infarto por excesso de trabalho. Eles vão para lá porque ganham mais. Tem mais o que cortar, o peso é maior, a quantidade é maior, mas o excesso do trabalho dizima a sua saúde. Então não é por acaso que o Brasil, a Espanha, a França, a Europa inteira sofreu pressão para a mudança da sua legislação previdenciária. Por exemplo, isso não veio aleatoriamente. Todo mundo se reuniu numa grande assembleia internacional e vamos discutir previdência social. Ai, quem dera que fosse assim. Vamos discutir, porque aí a decisão era do grupo que estava discutindo para ser uma diretriz comum. Então, não foi à toa que essas mudanças se operaram. E não foi à toa que ao Estado, essas forças chamadas de globalizantes, passou a exigir um tratamento diferenciado às relações, diminuindo com isso o exercício da própria soberania nacional em favor do crescimento econômico. E aí o emprego desaparece, formas precárias de trabalho se inserem nos vários países, não foi só no Brasil. Trabalho a tempo parcial, trabalho por prazo determinado, contrato por prazo determinado. E a terceirização. Sem falar, que eu dedicarei alguns minutos, a famosa cooperativa, desvirtuando. Essa é pior que todas, como diz um procurador de trabalho na 6ª região. A cooperativa é pior do que a terceirização. Porque ela quer ser terceirização e não pode ser, porque ela não tem as notas de uma terceirização. Não existe ali contrato de trabalho, como nós veremos. Embora, faço logo alerta para que não esqueça, as verdadeiras cooperativas, que é um diário de Rochdale, sejam belíssimas. Decorrentes daquele ideário de que aquele que quisesse, pudesse ser um pequeno proprietário, o seria, criando um grupo para trabalhar, produzir, criar, inserir-se na atividade econômica como proprietário, não como trabalhador subordinado. De quê? Dele mesmo? Do seu colega? Mas logo mais falaremos isso. Então essa globalização chega e faz com que determinados contratos que sempre existiram, é bem na verdade, mas que não eram usuais. Sempre existiu o contrato por prazo determinado. Mas é o quê que a CLT diz? Como exceção. Tanta exceção que ela diz, contrato pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Parágrafo 1º. Só poderão ser contratos por prazo determinado nas seguintes situações. É ou não é exceção? Pode ser? Não pode ser, claro. Não é? Mas para ser determinado, tem que ser contrato de experiência, atividades que têm prazo para duração, técnicos estrangeiros, artistas, está lá nas leis especiais, etc. Então, ela vem e amplia isso. O contrato por tempo parcial é um contrato que você tem que trabalhar só 25 horas por semana. Ai, que bom o resto do dia, né? A gente vai o resto da semana se dedicar ao lazer, a culturar. Não vai. Porque você vai receber a metade do que aquele que trabalha 44 no nosso país, ou 36 ou 40 em outros países da Europa trabalha. E você vai ter também seus direitos reduzidos.
Ninguém é contra a redução de jornada, aliás, é um ideário da classe proletária. Que a redução do trabalho permite que vocês façam o que você está fazendo hoje. Pare para estudar. Pare para trocar ideias. Pare para não fazer nada. Se dedicar a um lazer, atividade religiosa, atividade cultural. E mais, permite que outra pessoa venha trabalhar na mesma empresa. Lembram da época que o bancário trabalhava 12, 14 horas? Se o bancário trabalhasse 6 horas, tinha 2 empregos e ainda sobrava. Mas o bancário trabalhava 12, 14 horas. Não trabalha mais não, Eneida. Mais ou menos. Se a máquina estiver presente, ele não trabalha mais. E foi o que aconteceu, lamentavelmente, na maioria dos segmentos dessa categoria econômica. No lugar de um caixa, tem um caixa. Não uma pessoa caixa. Tem uma caixa, uma máquina. Agora devidamente protegida pela Polícia Militar. Como não é? de tinta. Devidamente protegida pela Polícia Militar. Ao menos no estado de São Paulo. Grande controvérsia que está surgindo no mundo, não é? Porque a polícia disse, não, eu estou protegendo o homem que vai tirar o dinheiro no banco e que ao sair pode ser atacado. Como? Se isso só surgiu depois da explosão dos caixas elétricos. Eu quero proteger o homem que está saindo do banco se ele está sendo acompanhado pelas vielas, pelos becos. A famosa furto na saída de banco. Não é isso que está sendo protegido. Eu queria ter uma polícia realmente capaz de proteger todas as empresas. Porque ninguém quer uma empresa fechar. Mas a pequena empresa ela vai fechar, porque eles roubam a pequena empresa também. E ela não vai ter o poder de colocar durante 24 horas, 2, 3, 4 homens e até o carro da polícia militar, porta de cada agência de banco. Que os banqueiros não me ouçam. Mas está na televisão, não é? Vamos ter que nos debruçar, vamos ver se é isso mesmo, se isso não é um desvio de finalidade. E vamos procurar que a proteção policial seja genérica, como é a sua finalidade. Porque o que vai dizer, um homem que tem uma joalheria, ele não é pobrezinho não. Vou dar um exemplo de um rico. Um determinado cidadão tem uma joalheria numa rua, não é nem dentro do shopping, que até dentro do shopping já foi assaltado. Nós estamos quebrando lá, mas não tem 2 homens da polícia militar. Ah, mas é porque vai menos gente, tem menos acesso. Não é exatamente isso o objetivo. Mas, bem, o que veio acontecer, então, nessa flexibilização, a ampliação dos contratos a prazo, sem a preocupação de que aquela jornada reduzida era para o bem-estar do trabalhador e para o enriquecimento da nação, porque dinheiro circulando é enriquecimento da nação, é diminuição de gasto de previdência. São esses contratos por tempo temporário, contrato por prazo determinado, novo tipo, em várias atividades, com redução também dos direitos trabalhistas. As cooperativas, a terceirização. Deixarei a cooperativa depois da terceirização para explicar por que as notas da terceirização não estão presentes na cooperativa. Essa terceirização, como eu disse inicialmente, ela surgiu na década de 70, 80, por aí, variando, né, em algumas atividades. É certo que nós já tínhamos na administração pública, com o Decreto-Lei 200 de 1967, normas que a gente podia dizer que era terceirização. A gente não chamava assim, mas dizia, né? Porque mediante licitação, que é o viés da administração pública, é inafastável, a administração pública podia contratar determinados serviços que não eram aqueles presentes no dia a dia da atividade final, quer da administração direta, quer da indireta. Então essa lei foi minuciosa, como foi também a que se seguiu, a 5654 de 70, dizendo que serviços podiam ser terceirizados, ou melhor, contratados mediante terceira pessoa, mediante uma empresa, dentro da licitação. Conservação e limpeza, elevadores, né? Manuseio de elevadores, fiscalização no geral,
eram serviços que realmente não tinham uma qualificação especial e que poderiam ser executados por qualquer pessoa. Estavam lá dentro da administração pública, né? Elevadores, limpeza, conservação, transporte, que é a grande tônica hoje também na administração pública, transporte ser terceirizado. Em seguida surge uma norma para segurança bancária. Vigilantes para trabalhar em bancos, tanto poderia ser vigilante do lado do banco, como poderia ser empresas de segurança. E são criadas empresas de segurança, empresas sólidas, porque a lei que as rege, ela é uma lei muito rigorosa, impõe capital, impõe registro, fiscalização à Polícia Federal, treinamento do seu quadro, determinado nível de escolaridade, os senhores sabem, que a gente já julgou muitos casos, não é? Escolaridade desse pessoal. Essa lei, que foi a 7.102 de 1983, depois foi modificada já em 1994 para permitir que qualquer empresa pudesse contratar segurança mediante uma empresa prestadora de serviço, que é uma empresa de segurança. Não é qualquer empresa. Então, uma Nordeste, uma empresa aí com uma denominação qualquer, mas registrada, com patrimônio, com idoneidade econômica e financeira, vai prestar serviços a uma escola de segurança, a qualquer área da atividade privada ou da atividade pública, na pública, mediante licitação. Era o que existia e também a Lei 6.019 de 1974, que tratava daquele trabalho chamado temporário estrito sensu, que trata, embora ela esteja sob discussão, né? Está sendo alvo de discussão no Congresso, porque essa lei, segundo alguns, deveria já inserir a terceirização numa só lei. Segundo outros, não. Muda alguma coisa nessa lei, mas tem uma só sobre terceirização. Mas essa lei, trabalho temporário, como o nome já diz, a empresa é contratada, ela tem um quadro próprio de servidores, de empregados, regidos pela CLT, pelo menos devem estar, porque a norma assim impõe, né? E celebra um contrato formal por escrito com a empresa que vai receber aqueles empregados da contratada para executar serviços em duas situações, como a lei diz, só duas situações. Aumento considerável dos serviços extraordinários que surgem numa determinada época e que impõe isso. Aí ele vai lá e pega aquela pessoa e traz para o interior da empresa cliente. Para o interior da empresa que vai receber os serviços. E ela fica lá fazendo aquele serviço. O contrato tem um prazo determinado, no máximo 3 meses. Ou então, a hipótese de substituição temporária por prazo certo, porque tem que ser 3 meses, de pessoal do quadro permanente daquela empresa tomadora. Por exemplo, alguém vai fazer um curso de 2 meses, alguém adoeceu e está com licença até 2, 3 meses, 3 meses é o período máximo. Uma pessoa precisa se afastar por qualquer motivo, vai lá e traz alguém e fica lá, tanto que vai receber os salários e demais direitos inerentes àquela categoria. Então, é uma forma que ela pugna pela esporadicidade, temporariedade, e atende realmente essas duas situações. Com esse fenômeno da globalização, com essa pressão em torno da flexibilização do direito do trabalho, construído em cima, sobre princípios sólidos, ao longo de décadas, de séculos, digamos assim, porque se a gente pensar direitinho, o homem até chegar a ser um homem livre, o que ele já passou no mundo? O ser humano até a liberdade, até construir a liberdade, construir o direito, é uma história de luta, de sangue, de muito conflito. E o que vê se surgir, então? Vamos
fazer esses contratos temporários sem esse nome temporário? Realmente? Em todas as atividades, ou em algumas atividades, que as empresas entendam assim dever fazer para atender seus propósitos empresariais. E é por isso que aqui se impõe de logo um alerta. Esse nome, terceirização, focalização ou descentralização produtiva, foi visto inicialmente dentro da ciência da administração. Mas não foi por acaso. Coincide com a época das pressões da globalização. Mas o que é que o cientista, digamos assim, né? Cientista, né? O estudioso dessa área da administração de empresas desejava? A terceirização era um meio de uma empresa, de uma forma célere, menos onerosa, obter resultados competitivos no mundo globalizado. E como ela deveria agir? Ela ia retirar dos seus ombros, retirar de cima de si uma carga de atividades, uma carga de tarefas, de preocupações que elas não deviam ter. Que bom, né? Realmente, eu me dedico ao magistério. Eu tenho uma escola, eu tenho professores. Por que é que eu vou me preocupar com o serviço de transporte de alunos, com o plano de saúde? Por que é que eu tenho que ter um serviço de saúde, tenho que ter um serviço de transporte, tenho que ter um restaurante? Eu sou uma indústria, fabrico copos. Por que é que eu tenho que ter um serviço de saúde dentro da minha empresa? Por que é que eu tenho que ter um serviço de transportes, um restaurante para atender meus servidores? Não, eu não vou mais me preocupar com isso. Eu vou me concentrar em produzir copos. Eu vou me concentrar em ensino. E vou terceirizar essas outras atividades. Formalmente, tudo bem, ainda que você possa em algumas atividades questionar. Porque a pessoa que ingressa no estabelecimento, digamos, de ensino terceirizada, tem que ser dotada de todas as características de confiança que possa trabalhar naquele mundo. O mesmo não se diz numa fábrica. Então, até mesmo numa atividade, digamos, meio, é preciso ter em consideração qual a atividade fim daquela empresa. Mas vamos para essas mais leves, comércio, indústria. Sem dúvida que aí começou a surgir. Vou tirar o restaurante e vou entregar a uma parceira. E ela agora vai cuidar do restaurante. Serviço de limpeza, não quero mais preocupar. Vou procurar uma empresa de conservação e ela vai colocar o pessoal e vai fiscalizar esse pessoal. E é ela que vai treinar, que vai cuidar dos direitos trabalhistas, que vai se preocupar com tudo que diz respeito a esse pessoal de trabalho. Eu vou me concentrar na minha atividade fundamental. Então a ciência da administração disse, isso é bom para as empresas, elas vão crescer. E não vai faltar trabalho, porque essas pessoas que antes estavam dentro de uma determinada empresa, no restaurante, no transporte, em outro tipo de atividade, de limpeza, por exemplo, passaram a ser empregadas e essas empresas que vão prestar serviço. Foram surgindo as situações, serviço de conservação, atividades especiais, específicas, técnicas, que a empresa precisava, mas não precisava permanentemente, ou então precisava, mas não era o seu foco central, aquilo que a doutrina veio a chamar, e a jurisprudência, serviços especializados. Mas a ciência da administração partia de um pressuposto. Terceirização é parceria, é sociedade. E ninguém escolhe um parceiro, nem nas relações comerciais, nem nas relações afetivas, sem conhecê-lo, sem saber da sua idoneidade. Alguém casa sem saber por quê? Ninguém entrega seu patrimônio sem saber a quem. E eu estou, de certa forma, entregando meu patrimônio a alguém, quando eu chamo essa pessoa e digo, você agora vai cuidar da minha cozinha, disso, daquilo. E como é que isso vai se desenvolver? Qual a minha reputação lá fora?
dentro da atividade que eu vou desempenhar. Porque eu vou cuidar só de fazer copos, mas para fazer copos, meus funcionários têm que se alimentar, têm que ser transportados, o estabelecimento tem que estar limpo, os elevadores têm que estar funcionando, senão eles vão trabalhar mal, os copos vão sair quebrados com defeito. O selo de garantia não vai ser entregue. Então, a ciência da administração, quer no Brasil, quer no exterior, partir do pressuposto de que esse parceiro, essa empresa cliente, que vinha trazendo esse seu conhecimento, essa sua tecnologia, era realmente uma empresa dotada de requisitos clássicos para uma parceria. Ela era idônea, econômica e financeiramente. Ela tinha competência, e aí pode separar a competência de técnico ou dizer que a competência é a própria técnica. Ela tinha, portanto, no palco. Como ela era idônea, econômica e financeira, se pressupunha o quê? A mesma coisa que na Europa se pressupõe, quer na Espanha, quer na França, quer na Itália, quer na Colômbia, que ela tenha um patrimônio, que ela tenha edificação, ou própria ou alugada, mas ela tem uma sede, ela está estabelecida, que ela tenha maquinária própria para o fim que ela vai desenvolver, e que ela tenha um conjunto de pessoas permanentemente voltadas para o exercício daquilo em que ela tem esse conhecimento especial, esse know-how. Sou empresa de conservação e limpeza, sou empresa de vigilância, eu sou empresa que volto para restaurantes. Então eu tenho que ter um local onde eu preparo esses alimentos. Eu tenho que ter pessoas, nutricionistas, cozinheiros, auxiliares, para preparar essa alimentação que eu vou fornecer à minha parceira, porque ela nunca mais cozinha dentro da indústria dela, lá situada na rua de Nazaré. E eu estou aqui na paralela, ou quase, não é? E então ela vem e traz a refeição. E eu tenho aqui um ambiente de trabalho adequado para o meu pessoal sentar e se alimentar. Ou eu concedo aos meus trabalhadores o direito de sair até um local determinado para fazer essa refeição, se eu não tiver esse restaurante. Tudo dentro das normas do Ministério do Trabalho, que não permite precarização em matéria de segurança e medicina do trabalho.